Boa noite, me chamo Lucas Borges, sou residente de urologia e em mais uma sessão revista irei apresentar o PCPT, do Dr. Ian Thompson. Em 1998, haviam 184 mil casos de câncer de próstata nos Estados Unidos, com cerca de 39 mil óbitos. E desde então, o rastreio não seria tão bem definido como até hoje. O rastreio nas task forces que são publicadas ainda não tem uma definição bem concreta, o rastreio de câncer de próstata. O foco, então, nesses casos, seria sempre o diagnóstico precoce baseado em PSA, aumento de PSA, ou biópsia precoce para detecção precoce do câncer de próstata. Porém, com o desenvolvimento do PSA e da biópsia, ocorreu um aumento do diagnóstico desses cânceres de próstata em fases, às vezes, até bastante precoce, e ocorre um fenômeno chamado overtreating, ou seja, tratando pacientes que talvez não demandassem tratamentos mais agressivos, como a cirurgia, naquele momento. Cirurgia essa que pode ocasionar vários fatores, vários efeitos colaterais e vários efeitos adversos para esses doentes, aumentando também a morbidade e também como o custo desses doentes, realizando biópsias e PSAs anuais ou até em meses menores. E entrou em questão, desde esse ano, que é o ano de publicação desse estudo, que é 98, a eficácia destes métodos de rastreio. Sabe-se que os andrógenos e o câncer de próstata já possuem uma relação bem estabelecida, ou seja, pacientes com baixo nível de andrógenos tendem a desenvolver menos câncer de próstata. Isso foi visto em pacientes como eunucos. São pacientes que ou têm o déficit da enzima conversora de testosterona em dihidrotestosterona, e nestes pacientes que no déficit congênito já não manifestavam câncer de próstata, e em pacientes como os afro-americanos, que geralmente possuem uma maior quantidade, um maior nível, uma taxa da enzima conversora de testosterona em dihidrotestosterona, que é a 5-alfa-redutase, em afro-americanos comparado a caucasianos, tendo assim que os afro-americanos possuem um maior risco de câncer de próstata. E sabe-se que a finasterida, uma das drogas inibidoras da 5-alfa-redutase, uma das primeiras, ela tem como efeito diminuir a glândula a longo prazo pela redução da dihidrotestosterona, fazendo assim com que a glândula fique mais homogênea e assim aumentando a taxa de detecção. O desenho desse estudo do PCPT, ele é um estudo prospectivo juntando 3 grupos dos Estados Unidos, o SWOG, o ECOG e o CALB. Ele é um estudo randomizado, controlado e duplo cego, utilizando 2 grupos. Um grupo que tomaria a finasterida 5 mg e o grupo placebo. Esse estudo ele tem uma duração de 10 anos, sendo os 3 primeiros anos de recrutamento e os 7 próximos anos de tratamento. Aqui mostra o perfil desses doentes. A média de idade seria de 63 anos e a maioria deles caucasianos e apenas 4% afro-americanos. O segmento desses doentes seriam por telefonema a cada 3 meses, o PSA e o toque retal anual e a biópsia, como já dito anteriormente, se alterações, aumento do PSA ou toques. E todos os pacientes que não desenvolveram câncer de próstata nesse período foram biopsiados no 7º ano da doença. O objetivo seria avaliar as possíveis reduções do risco de câncer de próstata em pacientes em uso dos inibidores da 5-alfa-redutase a longo prazo. Certo? Os efeitos da finasterida no estágio e no Gleason desses doentes, ou seja, os pacientes que estiveram usando a finasterida durante um tempo, se haveria uma alteração no estágio ou no Gleason do diagnóstico dessa doença, e comparar o período de realização de biópsia e o surgimento de câncer de próstata em pacientes que tomavam o inibidor da 5-alfa-redutase e os que não tomavam, bem como os efeitos colaterais da finasterida, a mortalidade de câncer específica, a diferença em severidade do HPV, e estimar também a sensibilidade, especificidade e o valor preditivo positivo do toque retal e PSA. Após esse estudo, o PCPT ele começou em 93 e teria
em 97, desculpa, e teria uma previsão de término em cerca de 2004, certo? Porém, antes disso, ele foi interrompido e seus resultados publicados, e posteriormente outros resultados mais à frente, com 10 anos de segmento, também foram publicados. Ou seja, esse estudo publicado em 2003 no New England foi quando o estudo foi paralisado, 15 meses, e mostrou esses resultados. Uma redução de 25% de chance de desenvolver câncer de próstata. Os pacientes com câncer de próstata no grupo finasterida foi em 18%, com placebo 24%, e em alto grau 6,4% no grupo finasterida e 5,1% no grupo placebo, mostrando um aumento dos diagnósticos de pacientes com câncer de alto grau no grupo finasterida, certo? E em 2003, como eu já citei anteriormente, ou seja, cerca de 10 anos depois deste primeiro estudo, esses pacientes já haviam parado o uso da finasterida e ainda assim demonstrou que reduziu 30% do risco de desenvolver câncer de próstata, onde 10% do grupo finasterida e 14% do grupo placebo, mostrando assim que mesmo após a parada do uso da finasterida, o benefício se estendeu após ainda. Esse estudo mostrou ainda que os pacientes que tinham o diagnóstico com alto grau no grupo finasterida apresentava um diagnóstico maior no grupo finasterida. Esses pacientes eram diagnosticados em um Gleason maior, porém isso não se refletia na mortalidade desses doentes, principalmente na mortalidade global e na mortalidade de câncer específico. O grupo finasterida também mostrou um menor IPSS e menores no LUTS, ou seja, com a redução da próstata, e, porém, como já era de se esperar, maiores efeitos colaterais, como menor libido, ejaculação precoce, ejaculação retrógrada. As conclusões: a finasterida reduz o risco de desenvolvimento do câncer de próstata e pode servir também como tratamento do paciente com baixo risco, no caso o Gleason 6, evitando que esse câncer, entre aspas, se manifeste a longo prazo. E houve também uma grande discussão sobre a finasterida atrasar a evolução do câncer de próstata, e isso realmente foi visto que ocorre, porém ela pode realmente a longo prazo mascarar um rastreio, e por isso esse aumento maior do diagnóstico no grupo finasterida de pacientes com alto grau, sem refletir em aumento de mortalidade. A finasterida também reduz o risco de PIN de alto grau e reduz, consequentemente, o risco de câncer de próstata. Os grupos usuários do 5-alfa-redutase manifestaram doenças de alto risco, como já foi dito anteriormente, porém com doenças T1 e T2, e aí interroga-se se isso não foi falseado. O grupo finasterida tem desse maior alto risco de diagnóstico, não se refletiu em mortalidade global, muito menos específica, e mesmo após 7 anos, o benefício aparentemente se manteve. 7 e 10 anos também, no caso da publicação de 2013. O efeito é de classe, não é apenas da finasterida, também do tasterida no estudo REDUCE, mostrou uma redução de 23%, e a finasterida realmente melhora a detecção do câncer de próstata, devido à homogeneização da glândula e redução do tamanho da glândula, o que facilita flagrar as neoplasias. Os menores LUTs também, como já era de se esperar, menores efeitos colaterais maiores efeitos colaterais em grupo finasterida também, porém, esses medicamentos, os inibidores da 5-alfa-redutase, não estão autorizados em uso com este fim, de prevenir câncer de próstata. Estudos com fatores biológicos de cada paciente que determine o perfil que teria mais benefício desta ação estão em andamento e precisam ser melhor consolidados. Obrigado.